Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja reinando em seu coração. É um prazer muito grande estar aqui para poder ministrar a palavra de Deus à sua vida. Eu quero começar orando. Senhor, eu quero te agradecer por este momento e pedir que a sua palavra ela venha sobre nós e venha transformar nossa vida, que gere frutos a 100 por 1 e que o Senhor venha, Pai, estar ministrando ao nosso coração, que a tua palavra diz no livro de Salmos, que a exposição da tua palavra dá luz. Traga luz ao nosso entendimento e nos ajude, em nome de Jesus. Quero ler um texto aqui em Hebreus 11, versículo 8. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Essa semana Deus tem falado muito forte ao meu coração a palavra renúncia. Eu perguntando a Deus se era uma palavra só para mim, que eu creio que a primeira coisa que um pregador precisa é entender que a palavra que ele recebe de Deus tem que aplicar a vida dele primeiro. E Deus aprova ao Senhor que essa palavra seja compartilhada. Deus não estava falando somente comigo. Deus está querendo que eu transmita essa mensagem para a igreja a respeito da renúncia. Eu usei o exemplo de Abraão, que Abraão talvez é um dos melhores exemplos de renúncia que eu vejo na Bíblia. E eu percebo aqui que partiu sem saber para onde ia. Isso é fé, isso é abrir mão. Você está num ambiente, num lugar de conforto, de repente Deus te manda sair, você sai movido pela fé, abrindo mão, ou seja, renunciando àquele lugar que ele estava até então, para se mover para aquilo que Deus estava chamando ele. Então eu queria falar aqui de cinco princípios que eu aprendo com Abraão, que ele teve que renunciar. A primeira coisa que ele teve que renunciar foi seus conceitos, sua forma de pensar. Abraão, ele foi criado no meio da idolatria. Isso no livro de Josué diz, capítulo 24, que o pai de Abraão era idólatra e foi criado num ambiente de idolatria. E a Bíblia diz que ele se tornou pai da fé. Eu pergunto, como pode um homem que cresceu no meio de tanta idolatria como Abraão, adorando falsos deuses, vendo seus pais adorarem falsos deuses, ele vem a ter uma experiência com Deus e se torna o pai da fé, pregando posteriormente que só existia um Deus vivo que se deveria adorar. Eu aprendo algo muito importante aqui, irmão. Independente do meu passado, Deus tem o poder de escrever uma nova história na minha vida. Eu não sei como foi seu passado, seus antepassados, pais, avós, bisavós, tataravós, mas a Bíblia fala que ainda que a maldição acompanhe pela terceira e quarta geração, a bênção acompanha por 1000 gerações. A partir de você, você pode escrever uma nova história para as próximas 1000 gerações, porventura vierem, é claro. Então, vamos supor que na sua família, na sua parentela, houve muita maldição, adoração a falsos deuses, espiritismo, necromancia, idolatria, tabagismo, jogatina, vício em muitas coisas, traição, divórcio. Vamos supor que no passado da nossa família tem essas coisas. Aí Deus vem sobre a nossa vida e começa a escrever uma nova história. A partir de nós, a partir de você, Deus pode deixar com que todo o passado, que até o momento atormentou a família, possa ter um tempo novo a partir da sua vida. Se lembra que diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir de você, Deus pode e quer escrever uma nova história. Eu falo isso porque eu já conheci muitas pessoas traumatizadas ao longo da vida, e o trauma é uma ferida. Existem pessoas que estão bloqueadas por várias coisas neste exato momento,
por causa de traumas. Pessoas que têm dificuldade de falar em público por causa de algum trauma que teve na escola. Pessoas que não se acham bonitas por causa de algum bullying que sofreu, ou na escola ou em qualquer outro lugar. Eu queria encerrar esse tópico aqui da seguinte forma: não permita que um trauma governe a sua vida. Não permita que um trauma exerça influência em você a ponto de te parar e te travar para o propósito que Deus tem para você. Da mesma forma que Deus pegou Abraão no ambiente de idolatria e fez dele o pai da fé, Deus pode fazer isso na sua vida também. Aquela pessoa que era um zero à esquerda, que tinha tudo para não ser nada na vida, Deus pode fazer dela um vencedor. Talvez uma pessoa que viveu num ambiente usuário de drogas, Deus pode fazer dessa pessoa um resgatador de drogados. Aquela pessoa que viveu num ambiente de corrupção, Deus pode fazer dela uma pessoa que traga um padrão de justiça, seja na sua casa, no seu trabalho, onde ela colocar a planta dos pés. A partir de nós, tudo pode se tornar diferente pelo Espírito Santo. Amém? Segunda coisa que eu aprendo com Abraão, ele teve que renunciar ao ambiente que ele vivia. Porque a Bíblia diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Irmão, se você quer romper na sua vida, aprenda a renunciar, porque Deus jamais vai te mandar renunciar sem te dar algo melhor. Guarda isso, isso é muito precioso. Deus só vai mandar você renunciar, só vai mandar você renunciar tendo em vista em te dar algo melhor lá na frente. Vamos supor que você tem administrado mal o seu tempo. Então, Deus manda você renunciar. Você vai passar menos tempo, por exemplo, no celular, menos tempo vendo séries, e passar mais tempo lendo a Bíblia, orando. Às vezes renunciar a um prato de comida para jejuar. Eu te garanto que tudo que Deus te mandar renunciar, Ele vai te dar algo melhor depois. E uma coisa importante, a renúncia funciona assim. Você começa renunciando coisas pequenas e depois Deus vai te levando a lugares maiores, lugares mais profundos na presença dele. Porque a renúncia te dá autoridade, a renúncia, ela te leva a conhecer coisas que você ainda não conhece. Então, por exemplo, você começa renunciando seu tempo, amanhã Deus pode pedir que você renuncie alguma coisa na sua vida. Por exemplo, eu trabalhei 17 anos em uma empresa. Deus um dia me mandou renunciar ao meu trabalho. Eu fiquei 2 anos desempregado, sendo cuidado somente pelo Senhor. E nunca me faltou nada. É claro que a gente não faz essas coisas da cabeça da gente, por conta própria. Mas não teve nenhuma coisa que Deus me falou para renunciar que eu me arrependa. Todas as coisas que Deus me mandou renunciar, eu tenho imensa alegria. Faria novamente se fosse preciso. Eu me converti com 16 anos de idade e Deus mandou renunciar à minha juventude, que eu poderia viver para mim mesmo. E durante toda a minha vida, durante esses anos servindo a Deus, eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Amém? Então, quando Deus falou para ele sair do ambiente que ele estava, da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, Deus estava tirando ele do controle. O grande lance da renúncia é Deus quer tirar a gente do controle. Quando Deus estava falando para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, Deus estava querendo mostrar para ele caminhos novos. Porque ou a gente tem o direito de viver os nossos caminhos, ou os caminhos de Deus. Essa é a verdade. Basicamente a renúncia, ela se baseia nisso. A gente tem que aprender a perder para ganhar no Evangelho. Eu te mostro um exemplo disso. Paulo diz que ele considerou todas as coisas por perda para ganhar a Cristo. Jesus falou assim: aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ganhá-la-á. A perda vem antes do ganho. Eu me lembro quando eu era criança, a gente brincava assim. Tinha uma coisa que a gente guardava escondido. E a gente chegava para uma criança e falava assim: aqui, eu tenho uma coisa aqui que é melhor do que o que você tem aí. Mas a criança não conseguia ver. Vamos supor que você tinha ali uma nota
vamos supor que fosse hoje aí R$10, e a criança tinha um pirulito na mão, você falava, se você me der o seu pirulito primeiro, eu te dou o que eu tenho aqui na minha mão. E a criança queria saber o que é que tinha na minha mão primeiro. Falava, não, primeiro você vai ter que abrir mão do pirulito. E com muito custo, às vezes a criança dava pra gente o pirulito, a gente dava pra ela um dinheiro que dava pra comprar N caixa de bombom, vamos dizer assim. Então, me lembrando desse princípio, Deus me fez lembrar disso, que é assim que acontece na vida cristã. Deus sempre tem algo melhor para te dar, um lugar melhor para te levar, mas você vai ter que abrir mão primeiro. Então você vai precisar crer, vai ter que confiar que Ele é poderoso para cumprir e te levar sempre a um lugar melhor quando Ele te pedir alguma coisa. A terceira coisa que ele teve que renunciar foi seu sobrinho. Porque quando ele partiu como Deus mandou e saiu, ele levou a sua família e levou Ló, que era seu sobrinho, com ele. Mas no meio do caminho, a gente conhece a história. Ló, eles estavam muito prósperos, e muitos animais, muitas ovelhas, e os pastores de Ló começaram a ter problemas com os pastores de Abraão. Então Abraão chegou na conclusão que eles precisavam separar-se, eles precisavam cada um seguir o seu caminho. Então ele falou, Ló, você escolhe para onde você quer ir, que eu escolho para onde eu vou, e cada um escolhe o seu caminho. Então Ló olhou para as campinas do Jordão, e ali eles se separaram. Ali Abraão renunciou mais uma vez. Ali estava abrindo mão de um parente, que Ló era seu sobrinho, para poder estar seguindo a sua trajetória. Então, tem pessoas, nem todas as pessoas que começarem com você, quer dizer que elas vão terminar. Seria bom se isso acontecesse, pessoas que a gente quer estejam do nosso lado, mas é bem provável que algumas pessoas que começaram com você, talvez elas vão ter um papel muito marcante na sua vida, talvez para destravar seu ministério, talvez para te levar para um lugar mais profundo em Deus. Volto a dizer, bom se a gente continuar durante toda a nossa vida, seguindo a Deus juntos, servindo a Deus juntos. Mas pode acontecer, por exemplo, pessoas que no decorrer da trajetória Deus manda para ir para uma outra nação, fazer missões. Ou então Deus manda uma pessoa desenvolver uma nova frente de trabalho em outro lugar. Nós vamos continuar conectados em Deus, conectados em Cristo, servindo ao mesmo reino, mas pode acontecer, igual aconteceu com Abraão e Ló, de cada um ter que seguir o seu caminho numa outra perspectiva. Outra coisa que eu percebo aqui, a quarta renúncia que eu vejo em Abraão, ele teve que renunciar a Ismael. Imagina um filho gerado, foi uma sugestão da esposa dele, Sara. Como ela era estéril, ela falou para Abraão ter relações com a sua escrava, Agar, e eles tiveram um filho chamado Ismael. O menino foi crescendo, e chegou a um ponto que eles começaram a ter muitos problemas. Agar, humilhando Sara, esposa de Abraão, ela mandou Agar embora. Mas aí o anjo apareceu para Agar e mandou ela voltar. Ela se humilhou, voltou, gerou o filho, só que quando o menino era adolescente, nesse caso Isaac já tinha nascido, aí Sara não aguentou e mandou ela embora de novo. E Abraão teve que abrir mão de Ismael. Você sabe o que representa para um pai abrir mão de um filho? Você sabe o que é uma pessoa falar? Diz que ele levantou de madrugada, colocou só um cantil, vamos dizer assim, um lugar com água para Agar, e alguns pães, imaginando que aquela mulher ia para o deserto, sabendo que seu filho poderia morrer de fome no meio do deserto. Situação bem delicada. A gente sabe que a história, eles não morreram, Deus cuidou deles, e a partir de Ismael a gente sabe que hoje
são os árabes que existem hoje. Mas imagina Abraão naquele momento tendo que abrir mão do seu filho, mandando o filho embora porque eles não conseguiam conviver juntos na mesma casa. No caso ali, Sara, Agar, Isaac e Ismael. Aí eu aprendo também a questão, a gente aprender a abrir mão dos planos que nós mesmos criamos. Porque eu chamo o plano Agar. O plano Agar é aquele plano que Deus não criou. Deus não mandou Abraão ter um filho com Agar, sua escrava. Era para Abraão ter esperado Isaac. Então foi um plano natural, um plano humano, um plano carnal, foi uma estratégia do próprio braço, foi um jeitinho que Abraão e Sara deu para ter um filho. Aqui eu vejo que é a renúncia que a gente precisa ter dos nossos próprios sonhos. Aquele sonho que você teve, que você sabe que Deus não está nele, que Deus não concorda, que Deus só permitiu, Deus nunca quis, e talvez você vai precisar abrir mão desse sonho. Talvez uma coisa que você abriu, um negócio que está travado, você sente que Deus não está aprovando, talvez você vai precisar repensar. Talvez alguma atitude, alguma decisão, algum curso que você resolveu fazer, você sente que Deus não estava naquilo. Renunciar ao Ismael, na minha opinião, é renunciar aos nossos próprios sonhos, aqueles sonhos que Deus não está nele. Deus abençoou forçado aqui. Eu vou abençoar Abraão, Ismael. Mas não era o meu plano original. E a gente sabe hoje que os árabes dão dor de cabeça até hoje na terra. E Isaac são as gerações abençoadas, consequentemente os judeus. Ok? E para encerrar, por último, Deus pediu Isaac. A última renúncia de Abraão foi Isaac, seu filho, a quem ele amava. Você consegue imaginar você esperar 20 anos para ter um filho? Porque Sara era estéril e Abraão era avançado em idade. Quando ele teve Isaac, Abraão tinha 100 anos praticamente. Consegue imaginar isso? O corpo já, a Bíblia fala, o corpo já cansado, amortecido. A mulher também já não estava no seu pleno vigor. E Deus falou, eu vou te dar um filho. E um belo dia, quando esse menino nasce, torna adolescente, aquele carinho, aquele amor, Deus fala assim, em Gênesis 22. Depois dessas coisas, para pôr Abraão à prova, disse o Senhor a Abraão, dá-me Isaque, o teu filho, a quem tu amas. Eu vejo que aqui foi o ponto máximo da renúncia, que Deus chamou Abraão para renunciar. A Bíblia fala que ele levantou de madrugada, uma caminhada de 3 dias, levou seu filho para o Monte Moriá. Num dado momento ali ele deixou o animal, os animais que estavam com ele, e também os seus servos, e subiu só ele, o menino, para o monte. E o menino fala, pai, está aqui a lenha, tudo está preparado, mas cadê? Cadê o sacrifício? O menino sabia, ele via o pai fazendo sacrifício. E a Bíblia mostra que Abraão, então, ia sacrificar o seu filho. Eu fico imaginando a cena daquele menino deitado ali, a lenha toda preparada. E quando Abraão estendeu ali o cutelo, que era um tipo de vamos dizer assim, um ponteiro, uma ferramenta afiada para matar o seu filho, saiu um animal dentre a mata ali, e um anjo bradou, Abraão, não faça isso para teu filho, agora eu sei que amas a Deus. Uma coisa é a gente ler isso, irmãos, uma história muito bonita, outra coisa é você estar vivendo a situação e estava disposto a tirar a vida do seu filho. E uma coisa importante que diz no livro de Hebreus, que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. Na mente de Abraão, ele pensava assim, já que Deus me prometeu que através do meu filho eu seria pai de uma grande nação, seria mais numerosa que as areias do mar, que as estrelas do céu. Então, Deus cumpre a sua palavra e vai cumprir. E a gente sabe a história que Isaac depois se tornou
essa descendência de Abraão. Então, dentre esses que eu citei aqui, eu queria estar comentando algumas coisas aqui para a gente encerrar. Primeira coisa, sempre que Deus te mandar renunciar a alguma coisa, tenha fé, irmão. Essa semana que eu estou falando com você, nesse exato momento, Deus falou comigo para mim gastar mais tempo com Ele. Gastar menos tempo com rede social. Então eu decidi, Deus, eu vou abrir mão, vou renunciar. E todas as vezes que Deus me manda renunciar, eu sinto paz, eu sinto prazer, e sempre Ele oferece algo melhor para mim. No ano passado, eu decidi ajudar meu pai a vender um terreno em Minas Gerais. Então estive lá em Minas Gerais para vender esse terreno. E então eu coloquei o terreno à venda para o meu pai, com um valor baixo mesmo, só para não dar dor de cabeça, que está dando muita dor de cabeça. E meu pai, eu fiz uma proposta com Deus, uma prova com Deus. Falei, Deus, se eu vender esse terreno, eu vou investir tal coisa para ti. Eu vou semear tanto na tua obra. Você acredita que no último dia que eu vinha na terça-feira à noite eu viria viajar para vir embora já com a passagem comprada. Quando foi de tarde eu já estava com o negócio fechado já. Então renunciar a isso é você abrir mão de algo crendo que Deus te vê, que Deus é fiel e que Deus te recompensa. Outra coisa, eu me lembro do testemunho de uma pessoa chamado irmão Yun. Você pode ler o livro se você quiser, chama O Homem do Céu. É um livro que me abençoou muito e eu vou ser sincero, na nossa geração, já conheci muitos homens que renunciaram a muitas coisas. Mas esse irmão Yun ali na China, se você ler o livro, você vai ver o exemplo de um homem que aprendeu que é renunciar. Você sabe o que é um homem estar preso por estar pregando o evangelho e com muita dificuldade sua família conseguia visitá-lo. Era na faixa aí de passar 5, 6 meses sem conseguir ver a família. E quando ele via a família, a coisa que mais doía nele é ver os seus filhos com o mesmo chinelo, a mesma roupa. E o sentimento dele era sempre falava para sua família a mesma coisa. Nunca se entristeçam de Deus. Nunca se aborreçam com Deus. Deus nunca deixou de cuidar de mim e nunca vai deixar de cuidar de vocês. E ele, toda a sua família sempre foi fiel ao Senhor. E até hoje é uma pessoa que ainda vive, que tem feito um trabalho maravilhoso na China, pregado em várias nações. Mas teve que renunciar, teve que aprender o que é estar, muitas vezes ali abrindo mão da família, por amor ao Evangelho. Eu queria orar nessa hora, e se existe alguma área na sua vida que você precisa renunciar, eu queria que você colocasse diante de Deus agora. Talvez, como Abraão renunciou conceitos, uma pessoa que não renuncia o que pensa, nem se abre para ouvir algo novo, ela pode estar tomada pelo orgulho. Uma pessoa que muitas vezes ela pensa algo tão fixo, que ela está certa e todo mundo está errado, ela pode estar escrava do orgulho e nem sabe. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Então, existe um momento na nossa vida que ele vai mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, ajustando a sua palavra. Às vezes, renunciar a algum pecado. Sabia que pecado varia de uma pessoa para outra? Às vezes, uma coisa que pode me incomodar, pode não incomodar você. Às vezes, uma coisa que incomoda você, incomoda a mim. Uma coisa que incomoda ao seu irmão pode não incomodar você. Você precisa identificar o que você precisa renunciar. E talvez você precise colocar diante do altar de Deus hoje. Às vezes uma pessoa tem uma dificuldade com a língua, peca no falar. O outro tem dificuldade com pensamentos impuros. O outro não sabe administrar bem o tempo. O outro peca porque não busca a Deus. O outro não pede direção a Deus para algumas coisas. Então, cada pessoa tem sua particularidade. Eu queria que você hoje, nós vamos orar agora, que você pensasse qual área da sua vida você precisa colocar diante dele, que precisa renunciar.
Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite sobre estar vindo sobre o meu irmão, a minha irmã, trazendo consciência, trazendo quebrantamento, trazendo percepção. Essa área, Pai, que tem sido um problema, uma maldição, um entrave na vida dessa pessoa, que tem pedido ela de avançar. Ajuda ela a renunciar nessa noite. Ajuda ela a colocar diante de Ti. Seja um pecado, seja uma dificuldade de confiar em Ti, seja uma área que precisa romper. Eu oro para que o Senhor esteja mudando a história dessa vida, em nome de Jesus. E se revele de uma forma poderosa, Deus, mostrando que nada que a gente abrir mão é maior ou melhor do que o que o Senhor tem para nos oferecer. Que a gente tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus, que renunciou ser Deus, renunciou os prazeres aqui na terra, para poder nos dar a vida eterna. Através de toda a renúncia que ele teve, ele ganhou a sua igreja, porque o Senhor sempre nos surpreende quando a gente abre mão. Quero abençoar a vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.